Discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Agora você vai para o capítulo 25, do 1 em diante, que diz: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide diante aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você pode se sentar. Glória a Deus. Irmãos, a parábola das 10 virgens, aqui Deus usa para falar sobre vigilância, sobre a vida espiritual de cada um de nós. Como fala aqui no verso 5, todas adormeceram, todas, não só as virgens loucas, mas as prudentes também adormeceram. Mas sabe qual é a diferença das virgens prudentes e das virgens loucas? É que as virgens loucas, elas adormeceram não só fisicamente, mas também espiritualmente. E as virgens prudentes, elas adormeceram apenas fisicamente, mas o seu espírito estava acordado, o seu espírito estava preparado. E Jesus, ele usa a parábola das 10 virgens para responder a pergunta que os seus discípulos o fizeram no versículo 3 de Mateus 24, quando eles falam: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, os discípulos eles eram muito ansiosos, eles queriam saber datas, eles queriam saber exatamente quando seria a vinda de Cristo. Mas Jesus nunca respondia precisamente, pelo contrário, ele respondia assim, verso 36 de Mateus 24: Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, além das coisas que Deus falou para eles no capítulo 24, Deus usa também a parábola das 10 virgens para responder a eles essa pergunta. Antes de começar, eu preciso que você entenda o significado de 4 coisas: do noivo, das 10 virgens, do azeite e das lamparinas. Primeiramente o noivo, que aqui ele representa Deus. As 10 virgens que representam a igreja. Sim, as 10 virgens, porque infelizmente não apenas hoje em dia a igreja está totalmente preparada, mas na igreja ainda existem as 5 virgens loucas que estão dormindo espiritualmente, que não estão preparadas para a vinda de Cristo. O azeite, que significa o Espírito Santo, e as lamparinas, que representam você, cada um de nós. Tá bom? Irmãos, Jesus, ele estava em Jerusalém quando contou essa parábola aos seus discípulos sobre a necessidade de estar em constante vigilância para o fim dos tempos. Porque Jesus, onisciente como é, ele sabia que 2 dias depois ele seria traído por Judas e seria crucificado nas mãos dos pecadores. Então ele aproveita uma das suas últimas oportunidades com os discípulos para nos alertar sobre o fim dos tempos. Irmãos, naquela época, no casamento judaico, era costume dos noivos saírem junto com seus amigos até a casa da noiva. Ali ela estaria com
com as damas, que eram as 10 virgens, esperando o noivo. E quando as 10 virgens ouviam o clamor, aí veio o esposo, elas deviam sair para iluminar o seu caminho até a entrada das noivas, até a entrada da casa da noiva, com as lamparinas. E ali a noiva esperava com as damas e o noivo. Ali celebraria a noite de núpcias. E irmãos, primeiramente eu preciso que você entenda que aqui nós não estamos falando de um casamento polígamo, que é um homem se casar com 10 mulheres. Não, até porque depois ele rejeitará 5 delas. Estamos falando do casamento judaico. E para você entender mais como funciona o casamento judaico, eu vou explicar para você os 3 estágios do casamento judaico. Que tem o primeiro estágio é o compromisso, o segundo estágio é o noivado e o terceiro estágio, e o mais importante, é o casamento. No primeiro estágio, que é o compromisso, os pais, o homem e a mulher, fazem um acordo, prometendo um ao outro. No segundo estágio, que é o noivado, o casal se compromete em uma festa, diante da presença de testemunhas, geralmente realizada na casa da noiva, onde ali a noiva recebe presentes do noivo como sinal de comprometimento. Nesse estágio, eles já estão praticamente casados. Eles só não podem morar juntos ainda e nem ter intimidades de um casal. E o terceiro estágio, o casamento. No casamento, o noivo sai em um cortejo com seus amigos em uma caminhada até a casa do seu pai, onde ali ele irá encontrar-se com a noiva e irá pegar ela e levá-la para a casa dos pais dela. Então o noivo, ele sai em uma caminhada com seus amigos até a casa dele, onde ali estará a noiva, e leva-a para a casa dos seus pais, onde será realizada a festa do casamento. É assim que funciona o casamento judaico. E olha que interessante, vocês lembram que no começo eu falei que o noivo aqui representa Deus. E o noivo, ele vai aonde buscar a noiva? Na casa dele. E qual é a casa de Deus? A igreja. A igreja que é a casa de Deus, onde o noivo vai buscar a sua noiva. Então devemos estar preparados sempre para o grande encontro com o nosso noivo. Devemos estar sempre vigilantes. Devemos estar sempre comprometidos com a obra. Assim como no primeiro estágio tem um compromisso, nós devemos ter um compromisso com a igreja. E no segundo estágio, onde o noivo dá presentes à noiva como sinal de comprometimento, nós também devemos ter comprometimento com Deus. Para então nós chegarmos ao terceiro estágio, que é o casamento, a celebração da festa. E irmãos, especificamente o terceiro estágio, que é citado aqui no versículo 6 de Mateus 25, que diz: mas à meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo, sai ao encontro, que é no casamento onde o noivo vai à caminhada pegar a noiva. Então, irmãos, vejam a hora, à meia-noite. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi um casamento acontecer à meia-noite. Era um horário muito improvável de acontecer um casamento. Então, as virgens, elas sabiam que iria acontecer o casamento, mas elas não sabiam o horário. Aí era a mercê do noivo. Então elas deviam estar sempre preparadas para se encontrar com o noivo, para a celebração da festa. Irmãos, você pode me dizer: ah, Pedro, mas eu já ouço que Jesus vai voltar desde a minha infância. Sim, e você vai continuar ouvindo até que ele venha buscar a sua igreja, porque ele não veio buscar a sua igreja ainda, porque nós como igreja não estamos fazendo o nosso papel necessário que deveríamos fazer, de evangelizar a toda criatura do mundo, de evangelizar a todos de hora pela madrugada, de nos santificarmos. Então Deus está demorando porque Ele quer salvar o maior número de vidas possíveis, e nós não estamos fazendo o trabalho devido que Jesus nos deixou, de ir buscar essas vidas para a igreja de Cristo. Então, irmãos, mesmo que demore muito tempo, esteja preparado, porque o dia e a hora ninguém sabe, mas a gente sabe que Deus vai voltar. E nós sabemos também que devemos ter compromisso com a igreja, devemos ter compromisso com Deus, para que a gente não fique fora da festa,
como as virgens loucas. Irmãos, guarde o seu azeite, porque quem tem azeite consegue ver todo o caminho. Quem tem um azeite da qual a lamparina acesa consegue chegar até aonde quer. E a gente, como igreja, quer chegar no céu, porque quem tem lâmpada não cai. Quem tem lâmpada consegue ver todo o chão. Igreja, não seja ignorante a esse ponto de desacreditar da volta de Jesus, porque infelizmente ultimamente muitos estão desacreditando da volta de Jesus por conta que faz muito tempo que eles ouvem essa história. Mas não seja ignorante a esse ponto. Como eu disse, Jesus está demorando a voltar porque Ele quer salvar o maior número de vidas possíveis. E nunca a gente tem ouvido tanto sobre guerras, sobre pestes, maremotos, terremotos, como temos visto nesses dias atuais. E todos esses sinais foram alertados por Deus para que a gente se preparasse. Irmãos, a guerra da Rússia contra a Ucrânia já dura um ano. As pessoas imaginam que possa começar até a Terceira Guerra Mundial, porque outros países estão envolvidos nessa guerra, porque os Estados Unidos emprestaram para a Ucrânia, aí a Rússia não gosta, ameaça lançar uma bomba nuclear. Bomba nuclear essa que pode dividir o mundo, o planeta Terra ao meio. Gente, a Segunda Guerra Mundial, ela tirou a vida de mais de 70 milhões de pessoas. A Terceira Guerra Mundial, que poderá vir, ela poderá tirar a vida de todos que ficarem na terra, porque a igreja antes disso subirá no arrebatamento, será salva. Então nós devemos ter compaixão pelo outro, devemos pregar a palavra a todos que estão afastados, as pessoas que ainda não reconheceram Jesus, para que elas sejam salvas. Irmãos, ultimamente nós temos visto muito filho matando pai, pai matando os filhos. Eu vi esses dias uma médica, acho que foi em São Paulo, que ela fez o seu próprio aborto, matou a sua criança e colocou dentro de uma vasilha, o feto. Então o amor das pessoas esfriou, o amor de muitos esfriou, e precisamos levar de volta esse amor para as pessoas, que é Jesus. Jesus é o amor que elas necessitam. Jesus é o amor que o mundo necessita. Jesus é a salvação. Jesus é a alegria que nós temos todos os dias. Jesus é a vida. E nós precisamos levar a vida, que é a palavra de Deus, para essas pessoas, para que elas possam ser transformadas e que elas possam ser salvas pelo Evangelho de Cristo. Irmãos, eu também comparo muito a parábola das 10 virgens com um texto do Antigo Testamento, que é da Arca de Noé. Inclusive Jesus, ele usa como exemplo aqui em Mateus capítulo 24, que Noé, naqueles tempos, recebeu um aviso de Deus para que ele construísse a arca, porque viria o dilúvio que representa a volta de Jesus. E Jesus avisou a Noé para que ele avisasse as pessoas também. Então Noé foi, evangelizou, avisou para as pessoas que iria vir o dilúvio. E naquela época as pessoas estavam pecando muito, estavam se embriagando, se dando em casamento, se prostituindo, e Jesus não estava se agradando. Mas ele envia a mensagem por Noé de que viria o dilúvio para exterminar todos aqueles pecadores e para que só ficassem os santos, porque estava no início de tudo. Deus tinha acabado de criar a humanidade, e quando ele percebeu que a humanidade estava se desviando, que ela estava se corrompendo, então ele quis reformar. Então mandaria o dilúvio para que novas famílias se criassem santas. Então Noé vai, evangeliza para as pessoas, e as pessoas não acreditam, e Deus manda o dilúvio. E só quem foi salvo foi Noé, porque ele acreditou na palavra de Deus. A sua família, os seus filhos, os filhos de seus filhos e as suas esposas. Irmãos, saibam uma coisa: o arrebatamento é uma realidade. O inferno existe, o céu também existe. Esteja preparado, não durma, igreja. Deus colocou essa palavra no meu coração desde o ano passado, mas eu queria que eu falasse isso hoje. Não durma, igreja, desperta. É tempo de estarmos preparados,
não é tempo de nós acordarmos, é tempo de nós estarmos preparados para a vinda de Cristo. Então, irmãos, não esqueçam dessa palavra. Jesus está voltando. E o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o nosso Pai. Mas nós sabemos que Ele vai voltar. E nós sabemos qual é o caminho que devemos seguir para celebrar a festa do casamento com o nosso noivo. Irmãos, arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregada, doa quem doer. O céu existe, o inferno também. O destino da viagem, quem escolhe é você. O céu está pronto para receber os salvos, mas tem muitos apegados com as coisas daqui. Uns querem reencarnar, outros desfrutar da terra. Eu fiz negócio para subir. Glória a Deus, aleluia. Eu hoje para você. Quem você tem sido nesses últimos dias? Você tem sido aquelas pessoas que têm trocado 2 horas de leitura da Bíblia por mais de 3 horas de Instagram, do TikTok? Você tem sido aquelas pessoas que têm trocado uma vinda na igreja, num domingo, numa sexta, nos dias de culto, por uma ida ao shopping, por uma ida ao cinema, a uma festa que não agrada a Deus? Ou você tem sido como as virgens prudentes, que estão preparadas para as bodas do Cordeiro? Ou você está preparado, ou você tem lido a Bíblia todos os dias, se santificado, você tem louvado ao Senhor, você tem orado de madrugada quando Jesus te desperta? Ou você apenas levanta, vai ao banheiro, volta, não ora e dorme, achando que foi seu corpo que acordou, porque você está com vontade de fazer xixi? Mas não. Nós, como igreja, sempre somos acordados por Deus durante a madrugada, porque durante a madrugada é o horário em que as potestades do inferno mais trabalham, é o horário onde as boates estão abertas, onde as pessoas estão se prostituindo, onde famílias estão sendo destruídas por drogas, por bebidas, onde os seus filhos, os filhos das mães que estão orando em casa, estão entregues no mundo das drogas, estão nos bares, estão sendo mortos. Então, igreja, desperta, faça o seu papel, não durma, não é tempo de dormir. Igreja significa chamados para fora. É muito importante nós estarmos aqui na igreja, cultuando ao Senhor, porque Ele criou esse tempo para que nós estivéssemos juntos, em união e em harmonia como irmãos. Mas o nosso verdadeiro papel é evangelizar as pessoas do mundo, é trazer as vidas a Deus, para que todas elas sejam salvas. Amém, igreja? Foi essa palavra que Deus deixou para o meu coração. Espero que a partir de hoje sua vida seja transformada e que você busque mais se santificar com Deus, porque no final dos tempos está às portas. Todos nós sabemos disso e devemos estar preparados para que nós não venhamos ficar na terra. Como vai ser doloroso para quem ficar na terra? Como vai ser doloroso para quem enfrentar o anticristo? Para quem sofrer todas as consequências de que não aceitou a Jesus como seu Salvador? Então desperta, e desperte também as pessoas que estão dormindo. Evangelize e use todos os tipos de ferramentas que você tiver para falar de Jesus, para levar o Evangelho a toda criatura. Se você vai entrar no Instagram, entre, mas muito no Instagram para ficar vendo pessoas dançando, para ficar vendo coisas que não agradam a Deus. Entre no Instagram para evangelizar, entre no Instagram para fazer um vídeo de uma mensagem, para abençoar uma pessoa. Entre no Instagram para louvar a Deus, porque toda honra e toda glória sempre tem que ser feita a Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade.